Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente fala sobre técnicas de enforcar sons, de importar sons por enforcações. Mas o que significa esse enforcação? Esse enforcação é uma questão de empreendimento de pressão orgânica, né? Dessa transformativa do ambiente externo para o ambiente interno, a gente tem uma transdução de sinal, e esse sinal ele é pressão. A pressão ela assume um decaimento lógico a partir da ponta da superfície de contato. E aí todo esse decaimento é compositivo pelo fato de termos vias de despressionar, ou seja, substratar essa intersecção, né? E aí conseguir gerenciar esses processos da natureza. Temos que ter muito cuidado, porque nós nascemos em um meio de natureza, porém a natureza ela já está bem decomposta no sentido lógico dessa abstração, porque o ser humano, depois da revolução agrícola e da revolução dos metais, ele tem feito a revolução tecnológica, e aí ele tem se sentido caminhando cada vez mais e mais seguro no mundo das imaterialidades. Esse é o mundo tecnológico. Por quê? Ele diz corresponder toda a logística da pressão que causa efeito no organismo. E é isso que a gente tem visto nesses vídeos. E a gente tem buscado motivos desse empreendimento, né? Esse porquê. E aí o que acontece? Todos nós assinamos uma frequência de desimpulsionar uma valência de onda, né? Nós temos nomes que desmodulam significância para aquilo que a gente vai desconvergir e servir de ser para as pessoas que nos chamarem. Então esse é um olhar de atendimento, e todo atendimento desatende sobre a tensão que diz entre a superfície uma notação. Essa notação ela é a qualificante para desadmitir energia a ser transformada, a ser modulada por esse evento. Ou seja, então isso já é uma conexão, tudo bem? E aí a gente tem conexão entre um ponto e outro. E aí dentro de um terminal e outro terminal, a gente tem a passagem. E a passagem diz ser segura quando a gente promove segurança. E a segurança, ela tem suas características. Você tem a apreensão, né, o valor de percussão, o material de revestimento, a proporção de passagem. Você tem infinitas coisas para revelar a segurança aqui, ó, nessa passagem.
que vai desde sinalização até obrigação. Entende? E você pode aceitar somente um tipo de energia ou vários tipos de energia passando por essa matéria aqui, desde que você qualifique essa passagem e esses terminais para receber determinada matéria e passar. Ok? E é isso que a vida vem feito e trabalhando, e é isso que o homem tem aprendido e se chamando de inteligente por aprender essas conotações materiais. E disso nós fabricamos vários interceptores, né? Ou seja, marcas de controladoria, de regência. E aqui a gente tem passagens, né, de injeções tonais, ou seja, que vão modular elementos. E aí a gente desinsemina a artificialidade sobre os nossos movimentos que causam transmissão de energia, e essa transmissão de energia é elevada por um canal, e aí esses canais são, nesse caso, os seus receptores, os receptores das pessoas, e elas ganham valor pelas motivações que isso causa nas pessoas, ou pelas apreensões que elas dizem sentir nessa causa, nessa reação. A natureza, ela faz isso muito bem, porque a natureza, ela começa de uma semente, né? Você tem uma semente, e essa semente você liga ela na terra. E aí você liga ela na terra, e ela faz, canal de desenterrar reações por nutrientes. E aí ela vai, contraindo nutriente, me dá dado, me dá dado, me dá nutriente, me dá nutriente. E aí você vai carregando ela de nutriente, vai enchendo ela de nutriente, vai enchendo ela de nutriente, até que ela começa a sair para fora. E aí ela vai conseguindo mais nutrientes, vai conseguindo mais nutrientes, mais nutrientes, e ela vai cada vez vai saindo para fora. E quando pensa que não, ela chega num estado bom, ela floresce. E aí dessa florescência, ela começa a crescer folhas, né? Cresce folha, cresce folha, cresce folha, e quando pensa que não, dá frutos. Ela dá frutos e se enverga pela preensão de fruto, e isso causa ali um efeito nela. E aí o que ela fica significando? Ela tem essa resolução, né? Essa semente que a gente viu que foi plantada, e esse fruto ele só foi possível graças a esse encaixe aqui, que é perfeito. Você tem essa perfeição, e também graças a contração oposta. Bom, como que a gente vê isso? A gente vê isso na folha, no empreendimento da folha. Você tem a folha, e aí você tem a ejeção da folha, né, pelo tronco. Aqui, Então você tem isso aqui, e a folha vai sair de algo assim. E quando ela sai, ela sai para os lados, né? Ela tem a sua direção para frente, né, que é a sua via de tamanho, seu crescimento, e para os lados. O que esse crescimento para os lados significa?
significa uma simetria de equilíbrio que é um coeficiente da nutrição que é interpretada pelo meio, né? E esse meio é o meio de passagem, é a segurança que indica essa folha a crescer, né? E essa folha, ela funciona como um músculo, né? Ela contrai, ela faz flexão para poder descarregar pressão nos vasos da semente, das raízes que geraram. Então, esse é um bom transformador, né? Está em contato direto com o meio ambiente e está extraindo energia. Só que a energia que chega no ambiente não é suficiente. Ela precisa de sofrer uma modulação para poder, dessa modulação, a árvore conseguir sentir e interrogar por esse sentimento em função de dar frutos. Porque frutos dá prazer e sustenta essa estabilidade dessa planta, dessa árvore, né? Ou seja, é uma constante. Tá, então como que a gente tem isso? A gente tem uma passagem, só que dentro dessa passagem você precisa de você tem descomprimento de onda, né? Por conta da composição, né? Você vai compondo essa emenda para frente aqui, ó. Só que você não compõe tudo para poder compor esses arcos aqui, ó. Antes de compor isso, você compõe isso aqui, ó. E aí isso aqui, ó, vai te dar estabilidade para elevar mais à frente. E aí quando você chegar na frente e perder estabilidade, a coluna, a natureza, a dispersão vai obrigar você a construir estabelecimento para os lados, para o plano de se manter tanto sobre a folha e a raiz que está nascendo, a diminuta aqui, quanto para o meio ambiente. Então você tem um estabelecimento de interrogações. E aqui na folha a gente tem isso. Aqui, ó. Você não compõe a folha, essa coisa aqui toda e depois preenche a folha. Você compõe ela por etapas, ó. E a primeira etapa você compõe isso aqui. Isso aqui é a fractal dela. Depois você constrói isso aqui. E aí isso vai virando uma árvore, né? De genealogia, né? De exportar a fractação pelo ritmo que lhe é destonificado. Pelo ritmo que lhe é destonificado, indexar energia a partir dessa modulação. Esse evento é muito chique na natureza e a gente vai observar ele melhor agora. Olha só, esse enforcação é a dispersão contrária pelo evento de nascimento. Então você tem essa reação aqui, ó, que dá a deondulação de arco, né? É o que a gente viu
nesse slide aqui, ó, você tem um tubo, né, uma raiz saindo, e para poder fazer essa direção, ela vai fazer sobre interpretação de nutriente. Então, olha só como que é bacana, porque agora você consegue ver as folhas sendo desenvolvidas, né? Aqui, ó. Você tem o tubo, né? Aí nasce o tubo, né? O tubo ele sai do galho. Vamos pôr que o galho tá aqui, ó. Você tem o galho aqui e aí a árvore aqui, ó, né? Beleza, a árvore tá aqui e aí você tem esse galho aqui. A gente tá analisando esse galho. E esse galho, ele, né, vamos pôr que ele tá mais assim. E aí ele tá aqui, ó, desentendendo pra cá, ó. Ele tá querendo nascer um diferencial pra cá. Ele abriu um canal e aí ele tava preso. Aqui ele tava preso. Só que quando ele abriu esse canal, a diferença de pressão de fora, aqui a gente tem delta de P de fora e delta P de dentro da planta. Quando ela abre isso aqui, quando ela sofre essa interpretação de dentro, quer dizer que aqui, ó, vai se igualar à pressão de fora. Só que quando ela tá sofrendo esse processo de igualação, ela tá crescendo aqui, ó. E aí, quando ela cresce, ela consegue igualar, ela fecha aqui, ela consegue fechar aqui, ó. Mas ao mesmo tempo que ela fecha aqui, ó, aqui fechou também. E aí ou fechou um pouco. A pressão que está vindo para cá sobre o nutriente que está acontecendo nessas terminações nervosas da planta vão fazer com que ela abra canais aqui, ó, e desenvolva aqui assim, ó. E aí quando ela abre aqui, ó, ela consegue abrir aqui de novo. E aí ela abre aqui de novo e aí desenvolve mais uma coluna. E aí assim sucessivamente, né? Só que ela vai perdendo potencial de crescimento por conta do tamanho, né? Do diâmetro que é aberto aqui, ó. E pela sensação, né? Que desimporta o equilíbrio ambiental. Então a gente está falando de delta de pressão, procurando o equilíbrio de passar o tempo sobre o solo. E aí essa passagem do tempo e essas diferenças de pressão vão fazer com que as folhas caem quando o solo não tiver mais pressão para manter os nutrientes chegando aqui. Nem é não ter nutriente, é não ter pressão, porque a pressão do solo, junto com a pressão do sol, ela se desenvolve sobre várias características. Uma delas é a características do solo, né? Que você tem, ele é úmido, o quantos de minerais, o pH dele, né? E aí você tem várias características do solo que vão ajudar a desenhar e qualificar essa planta com as suas folhas. Ela com folha fica mais fácil dela produzir frutos. Porque a folha ela consegue uma reação química maior.
E a reação química é necessária para fazer os espermas, os espermatócitos das plantas, das plantas frutíferas, desenvolverem seus frutos, né? Porque precisa muito de reação química para poder fazer as sementes nos galhos sofrerem crescimento, maturação. Então a maturação no galho depende das quantidades de folhas e do solo também, né? E aí por isso que a gente tem épocas que não vão ter frutos, porque não vai ter folha, não vai ter sol, né? O sol não vai bater no lugar né? Não vai fazer essa pressão ser alcançada, despartilhando todo esse encadeamento, essa abstração cíclica, né? Porque a gente tem um sistema fechado. Porém, esse fecho se estica, né? Ele tem a capacitância de se esticar com base na decorrência dessas pressões do lado de fora e a pressão do lado de dentro, com base nas características do solo. Tá. E ao mesmo tempo nós também crescemos com base nas características dos movimentos, né? E agora a gente vai ver isso aqui, ó. O movimento do solo ajuda a aerar o solo, distribuindo melhor e mais equilíbrio os nutrientes do solo e fazendo com que a água e as raízes consigam perfundir melhor, fazer contrações melhores. Certo? E aí, aqui a gente não tem um músculo que contrai, ajuda a contrair as raízes, os terminais nervosos, para poder fazer processos de reação química com mais desempenho aqui na raiz e sustentar a raiz, a contração mais elegante aqui, ó, para gerar um fruto aqui, ó, se for o caso. Ela consegue ajudar a reação química aqui. A mesma coisa acontece nessa forca de som no organismo. No organismo a gente tem esse empreendimento de movimentos musculares que realizam contrações. Só que o produto do ser humano também é fruto, né? A gente tem o esperma, que é o esperma, e o filho, né? Que significa fruto. Mas a gente também tem um empreendimento, né? O empreendimento mecânico. E aí, esse empreendimento mecânico, ele é uma forma, uma resolução de empreendimento, ó. Uma resolução de empreendimento humano. Vamos tentar pegar isso aqui, colocar para cá e aumentar essa área aqui. Agora nós temos a qualidade de realizar movimentos na natureza que a partir das suas contrações de efetividade que causam em nós, geram potencial de contração e reação para gerar
frutos melhores, mais bem adaptados às contrações que são empreendedoras. Olha que legal. E como a gente é um sistema fechado, perderia a graça se a gente se fechasse. Nós somos um sistema fechado e a graça se perde se a gente se fechar, porque ela fica constante. Olha a constante aqui, ó. A constante, ela vai fazer o enraizecimento e o mantimento. Tudo vai ficar natural. Só que essa não é a graça do ser humano. E isso faz com que o ser humano ele busque o elevar ao elo de sensação infinita. Quem consegue ver? Se chama corrente religiosa. Elo de sensação infinita. E aí esse elo ilumina o ser para que ele saiba ser preciso, porque ele agora é um elo. Ele tem um empreendimento que vai além de si mesmo. Excelente, excelente. Mas quem falou que a natureza não vai além de si mesma? Ninguém, né? Porque ela realmente vai. Ela tem raízes e ela se perfunde. Então o ser humano é um copiador. E ele se força, ele faz uma forca em si para compreender todos os sons que fazem assim, ó, divisão de M. Então esse elevado, ele pega essa bolinha aqui, esse natureza, e faz assim com ela, ó. E aí ele decora a natureza, ó. Esse aqui é X, esse aqui é X menos X. Esse aqui é X menos 2X. Esse aqui é X menos 3X. Esse aqui é X menos 4X. Esse aqui é X menos 5X. E aí você tem uma corda esticada. Ou várias cordas, né? E aí você tem uma vida, e você tem uma vida esticada, uma vida com graça. Vida com graça. Então por isso que as pessoas falam, eu tenho neto, eu sou engraçado, é bom ter neto, né? Porque a vida está esticada. Mas que vida? A vida de sentir, de sentimento, né? Essa preocupação cognitiva. Bom, e aí você tem, para cada variação que X faz nessa corda, nessa vida, você tem um átomo de contração.
E aí você começa a florescer, ó. Se a gente tem várias linhas agora, a gente tem uma linha só. Isso aqui tudo é um. Só que o efeito somático faz isso parecer que é vários. E aí o efeito somático, ele desaprende das pressões uma variedade de localização. E aí o ser humano que desaprende fazendo esse processo decompositório, ele diz para uma soma, uma variação. E aí isso ele chama de ambiente, de conjunto de interpretação. E aí cada interpretação desse é um átomo. E aqui a gente tem o decaimento atômico por enfatizar razão. Enfatizar ou enfeitiçar razão. E isso é o princípio da ilusão elevante, né? Porque tudo isso desescora dados, né? E aí a pessoa que está sendo julgada no mundo das ideias por saber apontar onde que está o galho, se ela a tomar de dados, ela vai saber indicar, ó, tá ali, ó. Qual? Eu pergunto se onde está x, aí esse aqui é o x, né? X menos 2x. Aí, ó, esse é o x. O menos 2 vai significar que é esse, ó. Esse é x menos 1, esse é x menos 2, esse é x menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E aí ela vai saber indicar. Então isso é educação. Só que essa ação aqui, ó, é esse som que é derivado dessa ação aqui, ó. Desse verbo aqui, ó. Entendeu? E aí, essa sensação infinita, o homem cria a partir desse comprimento que eleva ele a esse efeito somático, né? Esse efeito somático, ele cria a amplitude de desenvolver nenhum log, nenhum lugar e num ritmo, né? Num conjunto, a armamentação de expoentes de átomos. E aí nessa armamentação, quando você vai nesse logaritmo, o seu log vai dizer qual da roda você é, ou para qual você se direciona, né? Se você é esse, sua contra-roda é essa. Se você é esse, sua roda é essa. Então, qual que é a pergunta que eu tenho que desenvolver para você? Né? Como que eu intercepto o seu eixo cognitivo? Né? Como eu tomo de log de você? Ó? Tá vendo o log? Log, lugar. E aí você tem, ó, no lugar, você tem uma bateria, um eixo cognitivo, e nesse eixo cognitivo você tem o enfatizar de razão de você estar lá. E aí a gente tem a mira, né? Ou seja, o seu organismo está na mira de LG. E isso é a força, né? Porque quando eu tenho um efeito somático, eu consigo cumprimentar essa força, apalpar a bola. E esse apalpar é perguntar. E esse perguntar é medir o nível de educação. É medir se você sabe aonde que está o x menos 2 nessa comunidade, nesse log. E isso é fazer lugar ritmo.
Legal, né? Nós estamos indo pro mundo das cavernas. Ilumina o ser para que ele saiba ser preciso, porque ele agora é um elo, ele tem um empreendimento que vai além de si mesmo. E o que é esse além? Esse além é a pessoa que cuida, é o lugar de cuidado desse log. Então todo o empreendimento é um log. Você tem a sua casa, você tem a loja que você vai, você tem a escola, e todos esses são logs, são lugares de descarregar você sobre presença, sobre o G, sobre desemprego, né? Você tem o emprego, que é o T, e o desemprego, que é o G. Então esse é o log. E aí você conhece a si mesmo empregado em X razão nessa casa. Na casa você é esse X, na loja você é esse X, na escola você é esse X. Você é esse prego na cruz. Você é esse valor de gráfico. Tudo isso revela algo que a gente viu no vídeo anterior e que eu fiz um desenho aqui, ó. Eu desenvolvi uma imagem. Tudo isso a gente tem conjuntos de gráficos são ionizações nos terminais cerebrais, né? Ou seja, a gente tem eletroencefalogramas. O que é eletroencefalogramas? É essa base de administrar esses dados na artificialização de ser nesses lugares. E aí na sua casa, o seu encefalograma, ele geralmente dá isso aqui, ó. Na loja dá isso aqui, na escola dá isso aqui. E de vez em quando em casa, você parece que está na sua casa, mas você está na loja. Porque você consegue, tipo... Acho que eu não falei direito, né? Às vezes que era para você estar em casa com esse tipo aqui, ó, você tá com esse biotipo aqui, ó, em casa. Você tá desarcando a loja em casa. Desarcando. Então a gente tem que chamar o arcângelo para fazer você voltar a arcar com a casa do jeito que você se arca. Você entende? E aí você vai juntando essas coleções de lugares e ritmos. Por exemplo, você vai na academia. E aí na academia você tem uma cruz pregada, né? Você tem um desemprego, um lugar de desemprego que você se emprega assim. E aí você tem o ritmo. E aí a gente vai conseguindo tabelas de enforcar o seu som, transduzindo a sinalização que descobre você a partir desse empreendimento aqui, ó, desse moinho de gente. Beleza? E como que isso é apreendido? A partir desse da medida do homem. A medida de amar é amar sem medidas. A medida do homem é o seguinte: é a pressão que ele faz no meio, no log, que busca em função, em f de x, x é você se empregando, achar o T pressão, ou seja, precisão, ter precisão. E essa precisão vai de acordo com o f de x. O f de x é você fazer o x virar um prego, uma cruz. Quero se ficar pressão. Quero se ficar impressão. Crucificação. Quero se ficar impressão. E aí a gente tem a força de você fazendo essa equação de logar e em ritmo ficar instalado. O que a gente mais tem é casamento,
né? E aí o casamento ele tenta gerar, ele vai, conhece, aí vai, faz intercessão, quando pensa que não está fazendo a gravitação filial, uma filial. Isso é interessante. Que vai ser levado a efeito somático nesse empreendimento, né? E agora a gente vai ver a placa de orientação. Como eu falei, a gente tem os músculos, e os músculos, eles não são descritos no organismo sem ter nem para quê. A sua composição, ela parte da formulação local, que ele precisa de crescer sobre mandamento fisiológico, formatológico. Então, o lugar que ele tece o seu ritmo vai fazer a dimensão de tecido em encontro de seu empreendimento. O que a gente tem? A gente tem tendão, tecido muscular, epitelial, e o tendão de inserção e tendão de deixa eu ver aqui, se tem. Vamos ver aqui, músculo, tendão de inserção e tendão de... Vamos ver se a gente acha. Não sei. Tendão é um elemento do tecido conjuntivo rico em fibras colágenas que serve para fixação. Então deve ser isso, a fixação. Que a gente tem vários tipos de células musculares. Não é esse o caso agora. Esse não é o caso. Mas o caso é falar que os músculos são assim. E aí, o que isso tem a ver, né? Que na tecidologia, né? Você tem no corpo a gente fala citologia. E a citologia, ela é perfeita porque ela faz contração a partir de tendões, né? Então, você tem o osso, e o osso, ele liga-se no tendão, né? Então, você tem um osso aqui, e aí você tem uma cartilagem, e aqui você tem um ligamento, uma articulação. E aí o tendão, ele tira da fibra daqui, põe a fibra aqui, ó. E ele faz assim, a citologia, ela constrói assim, e fica perfeito para o indivíduo desenvolver força e movimento nobre, que é o que a gente falou, que é um outro empreendimento frutífero. Mas na verdade a gente chama de empreendimento folístico, porque fruto é o filho, entendeu? Então isso aqui é a folha, é uma razão de escrever vida. Só que o filho é o fruto, entendeu? Só que às vezes a gente se confunde, igual se confunde nessa questão aqui, ó. Às vezes a gente coloca a folha para com o filho que a gente deveria ter. Só que tá difícil ter porque precisa ter muito dinheiro, e a sociedade coloca um monte de deveres para ter, né? E é muito difícil. A sociedade nossa, ultimamente, se você estava assistindo esse vídeo depois, a sociedade hoje é muito complicada. Mas nessa citologia, que é no organismo, as células, elas são perfeitas. E a gente tenta imitar essa perfeição que na natureza também é, com as folhas e a dispersão da atmosférica, junto à composição que é distubulada aqui, ó. E aí você tem, ó, primeiro
Aí constrói. Aí isso aqui ainda não tá, né? Aí depois isso aqui vai construindo, ó. É igual uma chama. Quando você acende a chama, ela vai assim, ó. E aí depois ela vai crescendo, ela vai esticando. Então o tecido é assim também. A chama é assim. Então o comportamento da reação é assim. A reação, a matemática da reação é assim. É uma fractal de um desenvolvimento de reação. Um desenvolvimento de reação. E essa reação, ela é o choque ou é o compartilhamento iônico por causa dos elétrons dos átomos na atmosfera, porque você tem a colisão, e essa colisão, quando eles conseguem encontrar ressonância, elas conseguem fazer a eluição, causar o efeito de uma construção positiva que a gente chama de você tem a colisão, uma mudança, como é que é? Um produto, um produto. E aí a gente tem o produto desse contato e a gente consegue fazer um produto de um contato perfeito. Fazendo o quê? Experiência. Isso é incrível, né? Porque as pessoas elas acham que foram feitas uma para a outra, mas o que faz ser feito para um para outro é o produto de um contato perfeito. Sabe o que acontece? Acontece que uma matéria ela pode ser perfeita para outra porque ela vem sendo preparada ao longo dos tempos. Então elas eram assim e elas foram sendo preparadas, foram sendo desescaladas para chegar nesse vetor de encontro, de entendimento, de produto de um conjunto perfeito, tá ligado? E olha só, que legal. Eis a folha da nossa vida. Se a gente consegue fazer essa folha, a gente consegue fazer o fruto, porque é o mesmo empreendimento intemperístico. É a mesma proporção de escala ambiental, né, nessa questão de simetria, né? Então isso é muito legal, cara, esse aparelho. E sabe como é que a gente faz isso? Nós seres humanos, a gente faz na testologia ou na teoria. Então primeiro a gente trabalha a teoria, a testologia, para depois dizer a árvore, a folha que ela deveria ter. E aí depois dizer a árvore que a gente pode dar um fruto a ela, sacou? Então olha só, placa de trabalhar, orientação HIT. Se você vai irritar alguém, você vai começar a trabalhar o contato, né? HIT é contato. Só que a gente quer um contato que vai gerar produtos cada vez mais perfeitos, cada vez mais floricultivos. Ou seja, a gente vai gerar uma positividade, certo? Então a gente precisa da administração desse ritmo, mais um significado que é dado para poder conter-se em meio e sobreviver. Então, o que diz esse dado significante é o tempo
de sobrevida. Perfeito, né? E aí o que diz um texto ser bom é o tempo de sobrevida. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia sobrevive há anos na história. Então é um texto bom, cara. Né? Você ter essa sobrevivência é um significado que dado, né? Então, eis a administração elegante. Então, se você tem uma sobrevida, um tempo de sobrevida, quer dizer que você tem um material que gera muito mais positividade com esses contatos. E então você tem um produto mais perfeito sobre ele e sobre as classes que renderizam-se a partir dele. Então, dessa administração dos blocos em organização magistérica, padrões de organização temática, circuitos e sistemas. Como assim? É desse sentido aqui, ó. Organizando sementes em um lote a ser testificado pela produção rítmica de futuro, né? Então você tem o que é um lote? Um músculo ele pode ser um lote, né? Uma região muscular aqui, ó. Para nós ele pode ser um lote e a gente pode plantar aqui, ó, desempenho iônico de contração muscular. Eis uma planta nessa placa de extensões motoras, né? Então nós temos um lote também. Um lote é uma parcela de um solo para fins de edificação e também a fração do terreno resultante do parcelamento do solo que tem frente para a via pública ou que com ele como não é isso aqui, ó, é uma parcela de solo para fins de edificação. Então é a divisão de um solo, beleza? Lote é a divisão de um solo. E aí, se você quer plantar em um solo, como a gente falou, plantar no músculo, plantar no solo, sementes para nascer e desencantar a partir do seu nascimento, como a gente viu nesses efeitos somáticos aqui, ó. Quer desencantar o tempo de sobrevivência e o trabalho de reações químicas empreendidas pela ajuda das folhas para poder gerar produtos com mais qualificação, porque tem reação química, ou seja, consegue acolher do sol ajuda de constrição exata, uma assinatura muscular no sentido das células agora esqueci, das células células de planta, células vegetais, né? Das células vegetais, e aí conseguir fazer essa assinatura. Nós também temos no nosso organismo, né? E para instalar no organismo, nós percebemos que é a partir de desempreendimento de contração, de contatos, né? Essa positividade aqui, ó, esse elo deselui ao organismo a partir da instalação de contatos. E como que a gente faz essa instalação de contatos? A gente cria cargos ou ofícios para processar essa fissão de ser e estar se contactuando com essas superfícies, com essas matérias.
Ah, isso é incrível, né? Depende do ponto de vista. Bom, tá. Só que o alimento que a gente tem é, né? O alimento que a gente utiliza são os elementos. Só que esses elementos, eles são eles sofrem rotações de culturas. Então você tem a água, o fogo, a terra e o ar. E aí nesse eixo de rotação, ela pode fazer vários tipos de rotação. E com ela mesma. Então, 1/4 pode fazer com ela mesmo, com essa e com essa. Olha o chuveirinho. Só que ao mesmo tempo, essa aqui também pode fazer com ela, e com essa, e com essa, e com essa. E essa com essa, com essa, com essa e com essa. E essa com essa, com essa, com essa e com essa. Só que geralmente é o espelho da outra, é a contração maior que a outra. Então a gente tem isso. Olha que legal. Veja, observe a legalização desse particípio. Você tem isso. Opa, e agora você tem isso. Então, ó, o que a gente fez com os elementos? A gente descascou os elementos e adequacionou os tons que eles fazem um sobre os outros. Não, cara, isso é muito legal, porque nós temos uma privatização da natureza em função do nosso trabalho de desimprimir na natureza. E aí, como esses são os elementos, né? Aqui a gente tem água e fogo, terra e ar. E aí a gente bate um no outro até gerar um produto perfeito, né? Que a gente estava falando no slide anterior aqui, ó. Produto de um contato perfeito. Elementos. E esses elementos são eles que organizam as sementes, e essas sementes, elas têm sobre essa organização imã de estabilização das proporções. Uai, se elas têm ímãs, toda a vida é vida, porque tem imã de proporção elementar, meu caro telespectador. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade da batida ela vai desexpressar muito o espírito que diz imã significar proporções de elementos, e tudo isso vai ser composição logística.
de empreendimento de reação. E aí, o que o pessoal fala? O pessoal fala espírita. Porque o espírito, porque o espírito, ele equivale o imã de elementos. Porque esse espírito no organismo, ele tá para com a ionização. Ou seja, a ionização, ela é o processo de fissão ordenada pelas sensações. E assim como a gente falou no começo do vídeo, todo esse empreendimento aqui, ó, ele tem um conector, um canal e um desconector. Ou seja, um percurso que diz imã, né? Então a gente tem um imã e a natureza material. E tudo aqui, ó, tudo isso aqui que tá da natureza aqui, ó, é verdade. Isso aqui é o processo de imaterialização. Imaterialização. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz na matéria, que desvibra, essa vibração ela vai fazer uma contração aqui, ó, imaterial, que é espelho. É como isso aqui, ó, água e fogo. Então, se tá pegando fogo aqui, ó, a água do meu corpo, ela vai, ó, ela vai vir para cá, ó. Se aqui tá pegando terra, o ar do meu corpo, ele vai, ó, ele vai o gás, né? O ar é gás, tá, pessoal? O gás do meu corpo, ele vai se expulsar, ele vai sofrer imã, ele vai sofrer dipolaridade. Então nós temos esse conhecimento já na matéria. A gente tem o negativo e o positivo. Se ficar positivo aqui, ó, o meu corpo ele vai atrair, aí vai conseguir, você vai fazer o que? Vai acontecer isso aqui, ó. Tchim! Se tiver positivo, como é que fala aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Dipolos. Positivo com positivo. Então, se um tá positivo, tá compondo, e o outro tá compondo, eu acho que eles vão se retrair, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Se um tá positivo, o outro tá positivo, eles vão falar assim: não, deixei o positivo aqui pra cá e você fica positivo com o seu pra lá. Caraca. Positivo e negativo. Vou pôr aqui, ó. Dipolo e ligação. Não tá aparecendo, não? Ligação. Positivo e negativo. Você pôr física aqui, vai. Tá difícil. Aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Física e atração ou repulsão. Acho que agora vai. Pronto, ó. Tá vendo? Então é assim, ó. Ó, então se um tá negativo, o outro não quer ficar mais negativo. Então eles fazem assim, ó. Ih, sai pra lá negativo. Se o outro tá positivo e esse tá positivo, o meu organismo tá positivo, o meio ambiente tá positivo, eles falam assim: sai pra lá, não mexe na minha positividade, não. Eu tô de boa, eu tô no neutro, eu tô em equilíbrio. Eu tô elementar.
Agora, quando um está negativo e o outro está positivo, aí ele fala assim, opa, ele fala assim, opa, vamos ficar igual, vamos eloar para ficar infinito. Então, olha o entendimento, cara. Por que a gente tem esse negócio do elo? Porque ela é segurança, né? É o infinito. Se um tá negativo, o outro ele vai pegar a positividade e eles vão ficar igual, né? Menos igual a mais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai colocar mais um aqui e aí você vai compartilhar, né? Caraca, deixa eu pegar aqui. E aí é isso que é a propriedade da atração e o que a natureza vem fazendo nesse sentido de produto de um contato perfeito, né? E isso é muito bom quando o seu parceiro, o seu familiar, ou a pessoa que é sua amiga pratica, né? Quando você tem um local e pratica isso, você consegue manobras, você consegue artificialização, artefatos de produção, de procura por padrões rítmicos, de temática, de insistir nessa colaboração de emprego, né? De lugar em emprego, né? Do desemprego em algum lugar. E aí você consegue ser e manter o que você é dentro de um aprendimento de perfeição, dentro de um elo, né? E aí isso significa sacrificar, porque às vezes você poderia ser melhor do que você parece ser, mas isso às vezes não é o correto pelo princípio dessa batida perfeita, porque se você melhorar e o seu colega não melhorar, seu parceiro, sua esposa, o seu filho, aí vai ter uma insegurança, né? E essa insegurança não é segura, né? Como você acredita que é se só você melhorar. Então é bom que haja esse sacrifício mesmo. E quem diz isso é a natureza, né? Não é o ser humano mesmo, não. Em sua produção de efeitos imaterialísticos, né? Porque você pode colocar efeitos imateriais aqui, ó, e modificar a estrutura das reações dessa matéria por desproporcionar a conexão aqui, ó, entre esses dois polos. Mas tudo isso ela desexpressa-se por frutos, né? Por qualificações. E olha só o que eu estava falando. A organização de sementes, nenhum lote a ser testificado, e esse testificado é o tempo de sobrevida. Lembrem-se disso. Tempo de sobrevida desse arranjo material aqui, ó, que desconecta da natureza e sofre esses ímãs. Porque não é só o homem que faz imã, são as espécies animais, são as espécies vegetais e são até as espécies materiais mesmos, que são desconectores para esses ímãs, esses espíritos, essas sensações de ionizações que causam percepções em nós a partir desses receptores sensitivos. Porque quando a gente está com algo aqui no meio e alguma coisa bate aqui na superfície, esse algo ou faz para cá ou faz para cá. E essa contração é sensorial. Você tem o senso desse triângulo em comum,
ao momento que estava em comum, em comunicação anterior. E aí você consegue julgar, fazer esse julgamento, esse testificado. Por quê? Porque essa mudança de senso faz ritmo. E o ritmo é igual eu falei, é a mica orgânica, sobre esse estresse, sobre esse contato. Todos os contatos do agora determinam como o futuro vai ser, ou como a fruta vai ter doce, vai ser, no sentido do seu serviço, da sua expressão, que vai desionificar em nós sensações. Legal, né? Agora vou falar de alguma coisa no sentido do dízimo. Você não tem o dízimo? O dízimo, ele é a transformação em prova de passagem. O que isso quer dizer? Que a gente tem na física, a gente tem aquela coisa assim, ó, transformação de energia, lei. A primeira lei da termodinâmica é fundamentada no princípio da conservação de energia, que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. Mas e a transformação de energia? Peraí. Eu acho que é a segunda lei. Vamos ver se a gente... Vamos ver aqui, ó. Transformação de energia... Vamos ver se a gente acha aqui. Conversão. Não, pera aí, mas não é essa, não. A energia pode ser criada nem destruída, apenas transformada em uma forma em outra, ou seja, permanece constante. Não permanece. Deixa eu ver aqui, ó. Transformação de energia perde porcentagem. É porque nem tudo, a energia transferida transforma-se em movimento. Peraí, deixa eu lembrar. Segunda lei da termodinâmica. As condições existentes para que o calor se convertido em trabalho. Essa lei aqui, ó. É a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá. Segunda lei da termodinâmica. Peraí, vamos tentar tirar essas propagandas. Dita: quais são as condições existentes para que o calor seja convertido em trabalho nas máquinas térmicas e nos refrigeradores? Ela também aborda a definição da entropia como sendo um fenômeno capaz de medir a desorganização das partículas no sistema físico. O que essa lei quer dizer? Ela quer dizer que sempre que você vai transformar um trabalho em energia, e energia é faísca, né? Faíscas. Você tem a perda de energia. Você tem uma porcentagem de perda de energia. É uma porcentagem pequena? É. Deixa eu ver aqui.
É impossível, olha o que o físico falou. É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. A impossibilidade de dispositivos térmicos terem uma eficiência de 100%, pois sempre haverá calor dissipado. Então, é a questão da dissipação. Vamos pegar aqui, ó. Vou só completar aqui, ó. Dissipação. Deixa eu ver como é que escreve. Pois sempre haverá perda de calor. Não quero nem saber. Vou escrever do jeito que eu acho. Então, pela dissipação. E essa dissipação é algo que vai para o meio, né? Dissipação. Eu não falei de uma coisa aqui, ó. É nessa organização de sementes em lotes. Vamos voltar para esse tema aqui. E aí depois a gente pega ali. Ou a gente utiliza isso que a gente vai fazer ali também. Bom, vamos puxar esse evento para cá e vamos por aqui. Nós temos o alfabeto, né? E aí a semente que o empreendedor, o agricultor de músculo, eu chamo isso, ó, agricultor de músculo. O acadêmico. Não é só isso, né? Acadêmico. Ele diz circuitos. Por esse empreendimento aqui, ó, a gente tem o alfabeto. E com a fascinação geométrica, você lapida geometria, você consegue lapidar letras nas interfaces geométricas que representam matérias. E aí a geometria e a matéria sempre na teoria é 2D. Só que com a matriz nós conseguimos colocar profundidade. Ou seja, várias camadas. E aí a gente acessa o interior da Terra. No caso, a Terra é um organismo. E aí a gente tem um órgão e a gente consegue acessar o interior dos órgãos também, graças à matriz. Só que a matriz, ela é uma geometria. A matriz é uma profundidade do lado geométrico. E o lado geométrico, ele se desporta a partir da face interpretada. Então você tem face de interpretação. Interpretação, que é o tema, né? E esse tema, essa face de interpretação, é o biotipo que a gente vai desinseminar por dado de face estar na razão jogada. E essa jogada e esse dado, ele, por sofrer lapidação, ele vai ter N faces sobre uma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você tem um campo
de composição e você consegue fazer faces iguais, você consegue fazer essa mapa, né? Um mapa. E esse mapa ele consegue ser acessível na teoria por matemática, por cálculo. Então, o consumismo dos seres humanos, ele colocou os seres humanos em alfabeto, porque o alfabeto é um mapa, ou é um recurso da teoria para acessar a interface dos seres que comunicam dados de artificialidade da matéria. Então, olha só que legal. Se você tem uma matéria, que é uma composição, e essa matéria ela tem n faces, e a gente sabe que essas faces elas devem ser iguais para ser uma geometria, nós colocamos os seres humanos são iguais. Então, ó, os seres são iguais. Os seres são iguais. Os seres humanos são iguais. Beleza? Então, os seres humanos são dados. Os seres humanos, então, eles são geometrias. Então, os seres humanos, eles podem ter N faces. E essas faces, elas podem ser lapidadas pelos vícios de experiência. Então, pela informação. Experiência de jogar, né? Então, isso tudo é informação. Então, quem fez ciências da informação aí, ó, aí tá aí deslapidando essas interfaces de dados, porque ó, todos os seres humanos são iguais. Concordo, né? Então todos os seres humanos eles têm esse lado geométrico dentro de composições de desapertar seres humanos, desapertar os dados. E esse campo, ele manda o ser humano ser um tipo de dado. E aí, tem campos que dizem, ó, como você é um ser humano, você tem N faces, mas nesse campo, você só pode ter 4 faces. E aí entra a placa de faces. Olha só. A placa de faces circuitivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o alfabeto ele consegue ser renderizado, né? Você consegue renderizar o alfabeto com o campo de compasso de estar no log da razão. E aí o alfabeto ele tem 24 interfaces, 24 sementes. Só que com o efeito somático, a gente pode fazer uma redução, colocar uma semente, o alfabeto, ou 2, ou 3. A gente pode fazer difrações com alfabetos até o infinito, né? Com essa eluição, com esse lado nosso de fazer corrente, de elevar ao infinito. E aí, dependendo do alfabeto, não, dependendo do alfabeto não, dependendo do campo que a gente vai fazer descomposição,
ou seja, vai vetorizar uma das faces ou um grupo de faces para jogar e interceder por nós, dependendo do campo, a gente vai ter que aprender algumas faces. E se a gente escolher faces dentro da nossa geometria, pois somos seres humanos, somos todos iguais, que estão lapidadas a partir de vícios, de experiência, a tendência é colocar a informação sempre saindo uma face. Então você vai jogar o dado que tem que tem 4 faces ou o número de faces que o campo puder mandar você ter, porque você pode lapidar em você milhares de faces. Tudo isso é teatral e pode ser elevado ao infinito a partir da composição e da experiência. Só que se você tiver viciado, você vai sofrer a enforcação de uma face. Ou seja, essa é a técnica, né, de escorar vício em raciocínio de razão. Ou seja, de escorar a força da fé, o café. E aí, o que isso diz para nós? Da desorganização alfabética, porque você tem, você pode fazer, vamos pôr 24, vamos fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, por 2 você tem 12, por 2 você tem 6, por 2 você tem 3 e por 3 você tem 1. E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 2 elevado à terça, mais 3, né? Não, vezes 3, né? E aí você tem o produto 24. E aí você pode fazer nesse 24 também, você pode colocar assim, você pode fazer a matriz. E a matriz de 24 quanto que é? Deixa eu ver. 24 é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Quanto que um vezes o outro? Então a gente pode fazer uma matriz de 2 por 12. Ou uma matriz, uma matriz de 2 por 12. Ou uma matriz de 3 por 8. Ou uma matriz de 4 por 6, né? E aí você tem esses tipos de matrizes para fazer. 2 de 12, 3 de 8, 4 de 6. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer a organização de cercar o alfabeto e colher as sementes de dados que você tem nessa cultura, nesse tema. Não é à toa que o Brasil ele tem vários tipos de culturas, porque eles fazem essas organizações, né? E aí eles trabalham com esse lado, por exemplo, você pegar o A, o B, o C e o D e desapertar ele para uma face, você tem uma face aqui, e aí você tem o E, o F, o G e o H para outra face. Pronto. O I, o J, o K e o L para outra. E aí dependendo do copo, do gelo, M, N, O, P, você vai ter um tipo de reação e um tipo de enforcação. E se eu viciar esse dado ele pode sair mais. Então a pessoa ela vai começar a falar
palavras com mais esse tipo de expressão. E se eu colocar uma roda nessa expressão, você vai ter uma notação dessa quadra. Notação. Ou uma face de forca nessa razão. E aí a utilização sobre o jogo vai dar nesse. Ou essa semente vai ser tal vetor, né? Vai ser, por exemplo, semente de girassol. Ou semente de maçã. E aí a semente diz o semetido de face. Né? E aí você consegue acessar essa face. Tudo isso é muito louco. Muito louco mesmo. E aí todo esse acesso, né? Que é notação científica, que faz essas operações com placas de circuitos no sentido de reações mesmo, de logarítmicos e tal. Tudo isso, o que eu ia falar? Tudo isso tem notação científica, e essa notação científica, a razão da notação científica é você colocar muito dado, por exemplo, número binário. Você tem um número binário. Ou número de partículas suspensas ou em reação. Número de mols, né? E aí você tem todos esses números, né, que representam, ou eles querem pegar todos esses números, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí você vai colocar esse número equivale a esse número equivale a 1 vezes 10 elevado a vou pôr 0, né? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a menos 8, né? Olha só que legal. E aí 10 elevado a menos 8, ele pode significar um dó sustenido. Com o timbre, aí, com o caractere de timbre de X fulano. Ou, né? Então olha só como que é a organização de dados. Se o dó é assim, dó, a gente tem o decaimento de dó. Você tem o dó, aí você pode diminuir o dó, esticar o dó. Aí olha só, dó, e aí o dó sustenido. Se eu pegar o dó e colocar um joguinho da velha aqui, ó, é o dó sustenido. E o dó sustenido, ele é um dó, só que ele vai ter uma contração sustenida, né? Dó, dó, dó. Então, tipo assim, se era o dó, ele vai ser dó. Saca? É mais ou menos essa dimensão de modulação eletrônica. Por quê? Porque toda nota que diz a notação é uma conexão, e essa conexão faz dopamina. Por quê? Por valor conectivo. Então, quando você tem 100% de conexão, tá ótimo. Só que você nunca tem 100% de conexão por conta da segunda lei da termodinâmica, que a gente estava falando aqui atrás, ó.
nesse processo aqui de, de conexão imaterial e tal. Deixa eu só dar um save aqui, ó. Então, nesse processo de materialização aqui, ó. Aí, salvou. Então, nesse processo de materialização, a gente estava falando que nessas reações a gente sempre tem essa notação que diz ao ambiente, né, e ao espírito, né, que é no caso a sensação, o estado de sensação. Se a ionização, se escutar essa coisa é bom ou ruim, é positivo ou negativo. E aí, se é positivo, a gente cria um elo, uma desintimidade que diz contrai foco. Se é negativo, a gente diz uma reverteção de foco, a gente desamplia o foco e vai perdendo o foco. Então isso aqui também é para o foco, né? Se é bom, a gente faz assim, ó, a gente une o foco. Se é ruim, ou se tem uma tendência ruim, a gente vai, ó, desafastando. E eis a questão dos domínios de placas de circuitos de dados esferosonigrafados pelas notações rítmicas. Porque se você tem um mapa de área de lazer e você sabe as conotações, você consegue interceptar elas com esses desprazeres ou com esses sobreprazeres. Lembrando que as pessoas elas querem estar em equilíbrio, em neutralidade, a menos que elas percam o estado neutro, né? E aí a gente tem todas essas operações, né, em estados, né? E aí, como a gente estava falando, a dízima, ela, sobre esse efeito de sacrifício, de significação, ela perde aqui, ó. Ela faz a contração perder ou ganhar. Você tem perda e ganho, né? Para assumir o status de eleito. Então, o status de eleito, ele vai perder e vai ganhar algumas coisas para assumir essa corrente, porque essa corrente, ó, ela é a familiar de um sistema. E esse sistema, ele funciona e ele busca a melhor transmissão de energia de trabalho, transformar o trabalho em energia. E energia sustentável, energia que são faíscas que tem uma porcentagem boa, efetiva para o meio. Ou seja, a significação dele é uma repertória boa, né, para o meio. Então, e aí essa dissipação vai ser segura, vai ser eleita, né? Então o dízimo ele busca, né, pagar, busca se pagar por dissipação periódica desse trabalho, porque o dízimo, essa dissipação, ela é a prova de que está acontecendo a transformação do trabalho em energia. Ou seja, você está garantindo uma positividade, mesmo que a transformação de energia nesse mês ou nesse trabalho tenha sido para você negativa em relação ao mês anterior, você faz
você tende a fazer essa dízima para manter o elo religioso. E aí a região que você pratica, vai cooperar com você para que você volte à positividade. Então isso é uma periódica da ótica de desfecho X na razão, né? E aí você tem esses vários tipos de X, né? Que são pontos de controle de conexão X, né? O X ele consegue... X é onde a onda... Você tem a onda, né? E o X é aonde está conectada essa onda, né? Aonde que está produzindo essa onda, essa escala. Então, quando você assimila X, você consegue desfechos para poder pegar o trabalho e transformar o trabalho em energia. Agora, quando você suspende esse X, você desassimila, se você não assimila o X, você perde essa superfície de promover trabalho em energia. Sacar? Então isso é muito importante. Bom, nesse vídeo eu acho que era isso que eu tinha para falar. Lembrando que as letras, como elas têm túmulos de desinformação, desinformação de arcos subscritos e implantados pelas matérias, elas dizem assimilação e revelação de estímulos em túmulos musculares que a gente desinstalou, essa transformação, né? Essa ecolissignificação material na imaterialidade. E agora toda a fala ela desverte um pouquinho desses faíscas, dessas reações, e aí a gente tem esses anéis benzenos, né? Essas cadeias de reações, né? E aí isso é química, né? A química das reações que a gente faz, né? Assim como a física, a química também tangencia essa explicação, né? E aí os efeitos químicos estão aí para poder colocar em ordenação tudo isso, né? Tudo isso que é de suspenso pelo trabalho do homem e pela a distribuição energética, né? E olha só, você tem a apreensão e a despreensão. Isso é muito legal. Sabe por que é legal? Porque quando você consegue traduzir isso dessa forma, você consegue olhar para a natureza e ver isso acontecendo com mais resolução de frames de status, né? Você consegue ver esse trabalho e essas cooperações com mais resolução. Quer dizer que você consegue olhar para os locais e descrever o que está acontecendo com mais clareza ou informação de clareza. Por exemplo, aqui nos meus olhos eles estão agora calculando os feixes de onda e dando dados de interfaces nessa contração de exposição à webcam. E isso acontece a todo momento por conta da experiência e do imã e dos vícios, né? Então quando você vê alguém atuando muito bem, quer dizer que ela tem um produto de experiência maior, ela
colidiu com isso mais. Então ela chega a um nível de perfeição dentro desse empreendimento de aparecer que desrevela isso, né? Então tem essas questões que são levantadas, né? No mais, era isso que eu queria falar com vocês. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Então, fui!